Nós estamos iniciando mais uma série de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou a Maria Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês no bate-papo desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação. Nos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema da nossa entrevista de hoje é a influência das narrativas na construção da identidade infantil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a escritora e ilustradora de livros infantis e juvenis, Eva Furnari. A Eva Furnari é italiana, naturalizada brasileira. Formou-se em arquitetura e urbanismo pela USP e começou a carreira de escritora e ilustradora de livros infantis e juvenis em 1980. Desde então, ela publicou aproximadamente 70 livros, grande parte publicados também na Inglaterra, Turquia, China, Chile, México. Eva Furnari recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti pela Câmara Brasileira do Livro por 8 vezes e foi premiada por 9 vezes pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Atualmente é autora exclusiva da editora Moderna. Eva Furnari, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bem? Olá, é um prazer também conversar com vocês, né, com o Viva e Deixe Viver, bem legal, bem gostoso. Eva, vamos começar. Como é que você vê o papel das histórias infantis na formação da identidade de uma criança? Olha, as histórias, na verdade, elas estão em toda a cultura humana, né? As histórias estão presentes no nosso cotidiano, nos livros, na TV, nos podcasts, nos contadores de história. Elas não estão somente nos livros, né? E elas são fundamentais, não só para as crianças, mas para os adultos também, né? Eu gosto muito da visão do Jung, né? Sobre esse aspecto das narrativas, sobre a presença das narrativas, onde ele fala que existe uma ponte entre a história e o inconsciente da pessoa. Muitas das histórias para as crianças são contadas de forma simbólica, e aí esse simbolismo é muito parecido com o simbolismo do inconsciente, dos nossos sonhos, né? Nosso inconsciente não fala português, fala simbolês. E é parecido com a linguagem das histórias, né? Então, de alguma forma, essas histórias, elas, algumas, as boas histórias, é claro, não é qualquer história, elas são, de alguma forma, elas podem, de alguma forma, organizar a psique da criança, né? Ela pode, ela traz os arquétipos mais importantes de mãe, de pai, de uma série de aspectos da nossa sobrevivência, lida com isso, né? Então, essas histórias vêm do nosso berço, né? De toda a mitologia grega, e todo mundo bebe, né, na mitologia grega, o Shakespeare, toda a nossa literatura vem de lá, né? É o nosso berço. E eles já, né, ao contar a história dos deuses, já contavam das nossas questões, né? Nossas questões relacionais, de inveja, de raiva, de proteção, de inimizades, né? De sobrevivência. Então, eles falavam dos deuses eternos, né? Eles viviam até hoje, realmente eram eternos,
mas, na verdade, estão falando de nós, né, dos humanos. E isso, obviamente, a literatura infanto-juvenil entra nesse mesmo modo de funcionar. Eva, e como as narrativas podem ser utilizadas de maneira consciente para promover uma construção de identidade positiva e saudável nas crianças? Olha, eu acho que aí cada autor vai trabalhar de uma maneira, né? Eu, em particular, não tenho nenhuma intenção didática. Para mim, não funciona assim, né? Eu acho que se eu escrever uma história racionalmente, com uma intenção de dar um conselho, de apontar um bom caminho, ela não fica uma história interessante, ela não se torna uma história convincente, verdadeira, né? E pelo menos no meu trabalho. O que acontece é que, à medida que eu me aprofundo em certas questões, que eu me divirto com certos aspectos, seja com desenho, seja com texto, seja na criação de personagens, de situações, de histórias, na medida em que eu sou sincera comigo mesma, em que eu estou realmente envolvida com aquilo, que eu gosto daquilo, que eu sei lá, me divirto, o que me toca, o que me emociona, se acontece comigo, pode acontecer com o leitor. Então, essa é a minha visão. Eu não, eu não funciono Vou fazer isso. pensando antes e mandando uma mensagem. Mas, na verdade, Eva, você frequentemente explora em suas obras o lúdico, o imaginário. Tudo isso contribui positivamente para que as crianças desenvolvam a sua individualidade e criatividade, não é verdade? Eu acho que a gente, meu trabalho tem esse aspecto, né, da brincadeira, do romper padrões, e eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o humor, né, que está presente no meu trabalho, ele, às vezes, na sociedade da gente, ele é um humor depreciativo, né, que se diverte com a diferença do outro, com pessoas que saem fora do nosso padrão. E eu tento fazer um humor, isso é uma coisa que eu sempre fiz espontaneamente, mas que depois eu vim a refletir sobre isso. Eu acho que o tipo de humor que eu faço é algo mais um viés nonsense, como que rompendo, né, as coisas tradicionais. Agora, eu não sei o quanto isso estimula. Eu vejo que as crianças redesenham meus desenhos, isso até me influencia. Eu acrescento, eu fico influenciada com o desenho das crianças, que é sempre muito livre, e consigo até me libertar um pouco mais. Então, acho que tem um convite aí à criatividade. Certeza. Mas dá um exemplo para a gente desse nonsense, dessa narrativa que às vezes você usou a palavra nonsense, meio sem sentido. Eu, na verdade, não, as minhas histórias não acontecem no mundo real, né? No mundo normativo, numa escola, com colegas, como muitas histórias da literatura infantil juvenil acontecem. As minhas são sempre assim, no universo da bruxa, dos duendes, então tem aqui o livro Cacuete, por exemplo, né? O Cacuete é uma história que fala da realidade de uma forma bastante simbólica. É uma cidade, é uma cidade cujas regras foram ficando muito congeladas, né? Então, aqui a gente tem, só explicando, gente baixa sentava em cadeira baixa, gente alta sentava em cadeira alta, os homens usavam roupa de xadrez,
as mulheres roupa de bolinha. Então, é uma cidade onde tem todas essas regras extremamente rígidas. E aí tem o aniversário o Dia dos Professores, 15 de outubro, cuja regra era dar uma maçã para a professora. Então, eu mostro aqui uma sociedade onde as regras ficaram, de alguma forma, paralisadas e vencidas. A regra é muito diferente do princípio, porque, por exemplo, eu posso ter o princípio, um valor do respeito, né? Ele, dependendo da época, ele gera uma regra. Só que isso é dinâmico, né? O respeito em outras épocas vai gerar outras regras. Então eu falo disso, porque aí o menino ele vai atrás dessa maçã, não encontra essa maçã e acaba erra um caminho, uma indicação e acaba chegando na casa de uma bruxa, tentando usar o forno mágico dessa bruxa. A bruxa percebe, fica furiosa, ele atira essa maçã na bruxa, tá vendo? E essa bruxa, como a maçã era mágica, vira uma palhuça, tá vendo? Vira uma palhuça. E aí essa palhuça, que é uma mistura é uma bruxa engraçada, ela desorganiza toda essa cidade, né? Então, aqui é uma mudança completa na sala de aula, né? Eles perderam todas as regras deles, então, uma reflexão sobre o que eles tinham centros de estudos para estudar, o que eles iam fazer, e a cidade muda completamente, uma cidade, digamos assim, entre aspas, desorganizadas, onde eles têm que restabelecer as novas regras, entre aspas. Então, esse é um nonsense, né, que você estava perguntando, que simbolicamente tem tudo a ver com a nossa realidade, né? A gente vive numa época onde certas regras caducaram e a gente precisa repensar como estabelecer os mesmos princípios, o princípio do respeito, do valor, da convivência. Então, antigamente não existia controle remoto, né? Quem comanda o controle remoto? Então, por exemplo, só ilustrando essa questão dos princípios e da regra, a gente, quando vai comer, a gente evita colocar o cotovelo na mesa. E a gente perdeu a história, a gente não sabe mais por que não pode colocar o cotovelo na mesa. E não pode porque essa regra vem de uma época em que as pessoas almoçavam todos na mesa, havia muitos filhos, né? E o colocar o cotovelo na mesa era desrespeitar o espaço do outro. Então, os tempos mudaram, né? A gente não come mais na mesa, muitas vezes come em bandeja, tem menos filhos e continua essa regra que está caducada, está caduca. Eva, então as suas histórias muitas vezes desafiam normas e expectativas, não é verdade? Você acredita que esse tipo de narrativa pode ajudar a criança, por exemplo, a questionar padrões e assim construir uma identidade mais autêntica, mais livre? Eu não sei, eu acho que hoje a gente está em época de muita, muita mudança, né? Mudança de padrões, a tecnologia vem aí, está mudando a nossa sociedade, e eu acho que a gente está tentando entender tudo que está acontecendo, é necessário realmente muita reflexão, mas eu acho também que existem muitas ilusões. Então, eu acho, por exemplo, que a formação da criança ela deve vir dos pais, dos professores, dos adultos, né? Com regras, com hierarquia, com uma autoridade legítima, regras, por exemplo, para a saúde. É necessário ter horário para dormir, é necessário comer direito, é necessário as regras para boa saúde, para bons costumes.
E muitas vezes, essa necessidade, essa hierarquia saudável, ela é confundida com uma hierarquia, com uma autoridade muito crítica e toledora de liberdades, e então as pessoas se revoltam contra qualquer autoridade. Então, no entanto, a autoridade legítima e saudável, ela é necessária. Então, de alguma forma, o conceito de liberdade aí está em discussão, né? Então, é bom ter liberdade até a página 2, até um certo ponto. Então, liberdade para criar, para desenhar, para estudar, para brincar, mas não liberdade para desrespeitar os pais, para querer dormir, não dormir, não querer seguir as regras dos bons costumes. Então, é uma questão que agora que a gente está refletindo, discutindo, que é bem importante, e tem muita gente tentando entender o que é antigo, o que funciona, o que é novo, o que a gente pode trazer, né, para a nossa educação. Eva, as crianças frequentemente elas se identificam com as suas personagens, situações que você coloca nas suas obras. Como é que você percebe essa conexão entre o mundo da ficção e o desenvolvimento da autopercepção das crianças? Eu acho que a gente tem hoje por aí alguns padrões estereotipados, né? Em todos os lugares, né? Na publicidade, na TV. Na TV tem coisa boa e tem coisa ruim, tem de tudo, né? Nos games, em todos os lugares a gente tem, no comportamento das pessoas também, padrões estereotipados. Então, a boneca Barbie, por exemplo, que hoje está tentando expandir as suas aquela única boneca loira, magra, né? Que era um padrão muito rígido e muito perverso, na verdade, né? Então, a gente tem esses padrões, a gente tem esses padrões perversos de restringir muito o que é bom, o que é aceitável, o que é legal, o que as crianças acham que elas devem ser. Agora, eu tento, na minha literatura, respondendo agora a sua pergunta, fazer um pouco o oposto. Como é que é o lado B das pessoas, né? O meu filho até de vez em quando fala para mim, mãe, se você desenhar gente feia lindamente, né? Então é a questão do personagem que não tem está muito longe de um ideal estético ou comportamental idealizado e restritivo. Então, isso é da minha natureza, das minhas brincadeiras, de como eu penso, de como eu me comporto, porque eu já faço terapia há 45 anos e tento entender a nossa psique, o nosso lado B, que é tão enxovalhado, como dizia o poeta, né? E você prioriza que temas, assim? Eu sei que vem a inspiração, e você é uma pessoa que cuida muito desse lado da observação, né? Você, nas suas entrevistas, você sempre fala disso, né? Que você é uma pessoa que observa a vida. Nas suas obras, você aborda que temas? Assim, amizade, autoestima? Quais são os temas? Assim, Não falando. tem, né, não tem um tema. Cada livro, para mim, é uma aventura completamente diferente, completamente nova. Eu meio que sou movida a desafios, sabe? E não são nem desafios racionais, mentais, que eu me coloco, eu preciso isso, eu preciso aquilo, não. Eu sou muito guiada pela intuição. Tanto que agora acabei de escrever um livro juvenil, que é o segundo livro juvenil que eu faço, mas o primeiro foi meio que uma brincadeira, esse é mais consistente. E o nome do livro é Rosa Spina, mas é um livro muito mais, ele vai ter 300, 400 páginas por aí, não tem ilustração, é uma grande aventura e foi um grande desafio para mim,
porque escrever livro juvenil longo é quase uma outra profissão, é muito diferente de escrever um livro infantil. E eu tive que meio que aprender como faz, como eu conto uma história. Eu tinha a história na cabeça, mas ter uma história é uma coisa, escrever essa história, realizar isso é outra, né? Essa história está comigo há muito tempo. As primeiras inspirações já tem 20 anos. Enquanto isso, eu fui produzindo um monte de outros livros e agora, finalmente, esse trabalho amadureceu. Fui escrevendo durante a pandemia e vou publicar aí pela Editora Moderna. Espero que dê tempo de publicar esse ano. Esse tem pouca ilustração, então. É Só diferente. tem a capa e os mapas, né? Porque é uma aventura cheia de magia, e se passa em 3 lugares, o livro tem 3 partes, se passa em 3 lugares, e cada lugar tem, tem coisa aqui na parede, tá vendo? As referências de mapa, estou desenhando os mapas agora. Estou acabando de desenhar os mapas do livro. Olha só, são mais de 70 livros, né, Eva? Então não é que eu penso num tema ou coisa assim, não. A história ela é muito, essas decisões são muito mais misteriosas, assim, sabe? Eu não tenho um, um caminho definido. Ela acontece e depois eu tenho que arrumar, eu tenho a tarefa árdua de arrumar tudo isso que surge, né, na minha imaginação. Tá certo. Esse papo está muito gostoso, mas eu vou ter que fazer um intervalo, interromper você um minutinho, a gente volta a conversar depois do intervalo, tá certo? Combinado. Desde 2007, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 19 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com a escritora e ilustradora de livros infantis e juvenis, Eva Furnari. Eva, a sua carreira como ilustradora começou em 1980, quando passou a publicar tirinhas sem palavras no suplemento infantil A Folhinha, na Folha de São Paulo. As histórias tinham como marca registrada a ausência de texto, permitindo que as ilustrações falassem por si. Conte um pouquinho sobre essa época para a gente. Conto sim. Eu imagino que isso vem de uma relação minha muito visual com o mundo. Eu fui uma criança muito quieta, muito calada, falava muito pouco, e eu acho que eu comecei a me relacionar com o mundo através do olhar, né? Perceber as expressões, fazer a leitura, a gente faz uma leitura visual do mundo, né? E, e aí, como eu gostava de desenhar, desenho desde que eu peguei no lápis, essas histórias, quando nasceu minha filha, foram surgindo naturalmente. Durante a faculdade também a gente brincava lá de fazer histórias, pequenas histórias, até ecológicas, né? Você vê como uma coisa antiga. Histórias, brincadeiras.
e depois eu acabei derivando para o universo infantil, quando nasceu minha filha, mas era realmente assim, escrever, ter ideias para a história, você pode contar elas de muitas maneiras. Tem gente que sabe escrever muito bem, mas não tem as histórias. Tem gente que tem as histórias dentro de si, no seu coração, na sua alma, sei lá, e precisa contar essas histórias. Então, você pode, desde contar oralmente, fazer um podcast, ser uma contadora de histórias, você pode escrever, você pode desenhar, às vezes, você tem ótimas histórias e você precisa desenvolver desenvolver a maneira de contar essa história, né? Porque a criatividade está lá. A criatividade é fundamental para o surgimento dessas histórias, mas contá-las é quase outro departamento. A gente precisa entender a linguagem, os códigos de comunicação e, de alguma forma, os códigos de comunicação, eles têm uma lógica impecável. Então, a lógica que normalmente as pessoas contrapõem com a criatividade, ela está no lugar certo para não se contrapor. Então, ela precisa estar, a lógica precisa estar na sequência da narrativa, na escolha das cenas, na estrutura do personagem. Você não escreve um livro sem ter lógica, você não se apropria de uma linguagem sem entender todos esses códigos. Mas isso não pode brigar com a criatividade, digamos assim, a lógica não pode ser a dona do boteco, ela precisa ser a pessoa que está lá junto, de mão dada com a criatividade para construir esse trabalho junto, mas a lógica é fundamental. Numa narrativa sem palavras, Eva, a criança acaba tendo que usar muito a própria imaginação, né, para criar diálogos, interpretar histórias. Na narrativa sem palavras, ela precisa ainda mais da lógica. Eu comecei esse trabalho no suplemento da Folha de São Paulo, Folhinha, e eu tinha um espaço específico, compridinho assim, que eu costumava dividir em 6 cenas, e cada cena ia contando um momento dessa ação. Então, é fundamental eu escolher o momento certo que vai contar aquela pequena história, que precisa ter, de alguma forma, um final meio surpreendente, mas, além dessa necessidade da lógica, da narrativa e da escolha dos momentos, tem outro elemento que é fundamental para você contar a história sem texto, que é a expressão. Então, no desenho, eu uso as expressões humanas. Pode ser bicho, pode ser boneco, pode ser bruxo, pode ser qualquer outra coisa, mas é um código de comunicação humana visual. Então, por exemplo, todo mundo faz a mesma cara de espanto, né? Abre o olho, levanta a sobrancelha, abre a boca, às vezes sobe o ombro. Então, eu tenho que respeitar esse código para poder comunicar o conteúdo que eu quero. É um domínio que eu fui adquirindo ao longo dos 4 anos que eu trabalhei nesse jornal, publicando histórias semanalmente, e que me deram, assim, muito prazer e também muita experiência de narrativa, né? Depois, quando eu entrei nas histórias com texto, eu já tinha uma experiência da narrativa, e exatamente a narrativa que respeita todos esses códigos. A minha, por exemplo, agora que eu escrevi esse livro juvenil, a minha maior dificuldade é porque eu só tinha as palavras para contar a história, eu não tinha as imagens. E eu sou uma pessoa inspirada e movida, e
totalmente ligada nas imagens, e as palavras não servem muito para contar uma imagem, né? Foi um desafio e tanto contar aquilo que estava dentro da minha cabeça. Então, como eu te disse antes, eu sou movida a desafios, é o que me diverte, porque senão eu morro de tédio. Falando de ilustrações, né, como é que você vê o papel das ilustrações na construção da identidade infantil? Todo esse encantamento que a ilustração propicia. Olha, os livros infantis todos têm ilustração, e é uma pergunta que nunca ninguém faz. Por que que um livro infantil tem ilustração, né? E a resposta é muito óbvia, né? Sei lá, se é uma pergunta meio sem sentido, mas é assim, a criança nasce e ela começa a se relacionar com o mundo através do tato, da visão, de todos os sentidos dela. Aí, ao longo do tempo, ao longo de anos, ela vai aprendendo as palavras, ela vai aprendendo a entender, ela vai aprendendo a articular, né? Ela vai entendendo essa comunicação pelas palavras. Mas junto com a articulação das palavras, e antes mesmo, ela já se comunicava com todo mundo pela imagem. Então, ela sabe se uma mãe está receptiva, se não está, se tem um momento que está brava, se o irmão está com raiva dela. Existe toda uma comunicação intensa. A gente também, os adultos também tem, mas é que a gente, às vezes, prioriza a comunicação verbal. A criança não, a criança está totalmente entregue a esse universo visual e ela tem PhD em entender a comunicação visual. Então, o que acontece nos livros é que ela, em primeiro lugar, a ilustração do livro é a ponte que tem com a criança. Então, é onde a criança vai entender toda aquela linguagem, aquela história. E ela está aprendendo a escrever. Então, a imagem, a ilustração, ela é fundamental. Ela serve de ponte para compreensão, e ela serve também de diversão, e ela serve para uma outra coisa que pouca gente também reflete, que é o acesso à arte, né? Então, a gente não considera a ilustração como sendo arte, eu considero, obviamente, que tem ilustrações de qualidade e de não qualidade, mas é um acesso da criança a uma imagem, a um desenho que não está a serviço de vender nada, não está a serviço de, de nenhuma ideia de quero que você compre tal coisa. Esse é o espaço da literatura e que é tão privilegiado, de uma certa maneira, né? Você falou com ilustração arte. Você se inspirou em alguns artistas antes de começar a fazer ilustração? Sempre tive algumas inspirações, principalmente na faculdade. Eu fiz faculdade de arquitetura. Era o Paul Klee, que é um artista fabuloso, que, aliás, se influenciou, uma das grandes influências do trabalho dele foi o filho dele. A mulher dele era professora de piano, sustentava a família, ele ficava tomando conta do filho, começou a observar os desenhos do filho, ficou altamente influenciado. Tem também o Steinberg, que era um ilustrador, um desenhista também fabuloso, e aí passa por diversas outras, desde Picasso, Chagall, sempre uma grande influência, mas a influência maior é dessas pessoas que usavam a linha. O aspecto fundamental do meu trabalho é a linha, eu uso muito a expressão, a linha é mais importante do que a cor, do que a pintura, né? Então, eu tenho uma ligação natural. Em geral, essas influências são assim, quando a sua alma está pedindo alguma coisa, você olha, sei lá, um leque de uma variedade enorme de coisas,
você vai prestar atenção naquilo que tem uma sintonia, como se tivesse uma vibração parecida com a sua, e aí você bebe naquela fonte. Aliás, como a gente bebe em diversas fontes, né? Uhum. E como é que você vê o papel das ilustrações na construção da identidade infantil? Olha, tem de tudo. Ela é bem importante, como eu estava dizendo antes, as histórias estão presentes em diversas mídias, em diversos aspectos, né? Ela na televisão, né? No podcast, nos livros, e essa influência ela vem das mais variadas maneiras, desde desenhos estereotipados, né? O estereótipo, no caso, assim, é uma solução simplificada e repetida e não criativa daquilo que está sendo representado, até desenhos muito bons, muito sedutores, muito bonitos, que divulgam imagens padronizadas e mentirosas e até perversas, né? Então, tem de tudo. Tem os desenhos animados, você vê programas que estão vendendo coisas que a maneira de vestir, a maneira de pentear o cabelo, a maneira de se relacionar, a maneira de contar história, tudo influencia a criança, né? Eu tenho 2 netos pequenos, eu vejo o quanto essa mídia é sedutora, né? E eu acho que a ilustração ela pode ser boa, pode ser ruim, e a gente precisa entender que a qualidade é um aspecto e o conteúdo é outro. Então, eu posso ter conteúdos péssimos, veiculados lindamente, e o oposto, ou conteúdos bons, que é o melhor dos mundos, né? Ou conteúdos bons, veiculados lindamente. E o que eu acho é que os pais e os professores precisam estar sempre atentos ao que chega nas crianças, porque elas, de fato, de fato usam, têm essas referências como o que deve ser, o que é aceito, o que é bom. Agora, eu acho que dentro da literatura infantil, a ilustração é uma área privilegiada, sabe? É uma área de ilustração, de desenho, de arte privilegiada, onde a gente tem muita liberdade, os editores costumam dar muita liberdade, a gente tem excelentes ilustradores, e é um mundo mais próximo da criança. Ela pode olhar para um desenho e falar, eu não sei desenhar desse jeito. Então, de alguma forma, é algo que vai levar a criança a agir, a fazer, não só engolir, mas também manifestar e se expressar. Então, eu acho que as imagens, de uma maneira geral, têm muito a ver com a criação da identidade das crianças, e a gente precisa ficar atento, né? Livros bons, desenhos bons, né? Eu não sou contra, eu acho que é necessário limitar, mas eu acho que a qualidade é fundamental. Com certeza. Eva, as histórias também desempenham um papel importante na formação da percepção das crianças sobre gênero, raça, etnia e outras identidades sociais. Como é que você lida com temas sensíveis como diversidade e inclusão em suas histórias? Olha, essa é uma questão atual, né? Muito, muito, muito importante. Eu acho que é um aspecto da nossa sociedade onde a gente tem ampliado a nossa consciência, quer dizer, a nossa consciência sobre a inclusão é um aspecto relativamente novo do nosso comportamento e do nosso, digamos assim, dos valores que são bons, né? Então,
no meu trabalho, isso é muito incluído por essas pessoas que são engraçadas e não pessoas bonitas dentro de um padrão rígido. E eu acho que bem importante aí é gerar uma naturalidade em relação a isso. Então, por exemplo, tem uma série na televisão que está passando atualmente na Netflix, chama Bridgerton, eu acho, onde você tem reis e rainhas, toda a corte, ninguém fez nenhum discurso de inclusão, no entanto, tem negros, tem orientais, a maior parte é negro, sem dizer assim, olha, eles são mais bacanas ou menos bacanas. Então, essa naturalização é que é interessante. E eu vejo as crianças pequenas aceitando muito mais naturalmente todas essas diferenças. Para eles isso não tem muita importância. O que a gente está desconstruindo são valores herdados de uma sociedade anterior, né? Eva, nós vamos fazer mais uma pausa nessa nossa conversa para falar um pouquinho sobre a Viva. A gente volta depois do intervalo, tá? Tá. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre esta prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o 4º domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Eu quero ser, contando as histórias que te fazem feliz. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com a escritora e ilustradora Eva Furnari. Eva, que personagens de suas histórias ajudam a criança a lidar com a diversidade, a valorizar a pluralidade de identidades, a aceitar as diferenças? Bom, eu acho que diversos livros falam disso, porque tem um príncipe do livro, Pandolfo Bereba, que dá nota para as pessoas. Então, esse assunto da diversidade está sempre presente, mas ele está mais presente, em particular, neste livro aqui, que se chama Drufts, que é um livro onde eu apresento famílias. Na verdade, são redações das crianças de uma sala de aula e cada um escreve sobre a sua família. Então, tem as famílias, entre aspas, normais, né? Essa ilustração eu fiz com os meus dedos, são dedos. Então, por exemplo, tem a família Balum, vendo? Que tem um tio deprimido, o outro é estourado, né? E esse é o estourado e esse é o deprimido. Então, aí vai a diversidade não só da raça, mas do comportamento. Então, por exemplo, tem a família Tampinhas, que é uma família que briga o tempo inteiro. Então, é uma diversidade. Aqui tem a família
de negros. Aqui aparece uma diversidade de cor, né? E aqui, por exemplo, tem uma diversidade de comportamento, que é uma menina, essa menina aqui, ela é filha de um cozinheiro. E eu queria falar da criança que tem dois pais, né? Dois pais homens, e aí era muito complicado falar, porque eu não queria falar de uma maneira grosseira ou de uma maneira aberta, né? Então, eu coloquei isso tudo na, na boca da criança, da redação. Então, ela fala assim, olha, meu pai é um cozinheiro francês, aí tem um monte de brincadeiras, tal. Ela fala, mas quem cozinha lá em casa é meu outro pai. E só. Então, eu apresento, de alguma forma, né? Essa é a família Zoom, que não tem, o pai já morreu. Então, de alguma forma, essa história tem os malucos, é claro, sempre tem os malucos. Essa família aqui, por exemplo, a família Bottoms, aí é o oposto. São duas crianças aqui, adotadas, né? Que, que vão fazer roupa para um desfile de cachorro. E eles são filhos de duas costureiras. E aí, também, para falar de uma maneira delicada, eu coloquei, olha, outro dia fui usar a máquina de costura da minha outra mãe e furei o dedo. Então, eu sempre tento, aqui eu tentei aqui nesse livro, apresentar um leque, uma variedade de tudo, desde raça, de comportamento, de família. Por quê? Porque é muito importante para uma criança ela olhar, de repente, para uma dessas histórias e falar assim, existem diversas famílias, então não é a minha família que é errada, ou que é torta, né? E aí eu acabo esse livro tentando fazer uma coisa de um jeito divertido, que é uma família de gente estressada, que é a avó, a neta, o pai e a mãe, e é uma família estressada porque o trabalho deles é limpar casas mal assombradas. Então, eles chegam em casa todo santo dia, estressadíssimos. Aí a avó conta histórias de terror e acabam. Então, esse é um livro, né? Esse Drufus aqui tem as diversas famílias. Ele ganhou o Jabuti, esse livro. E é um livro com o qual eu fiquei bastante satisfeita, que contempla, de alguma forma, a diversidade, mas não como um discurso, como uma tentativa de convencer, olha, você deve aceitar. Não, eu tentei fazer aqui, não foi nem racional, porque essa história, essa reflexão toda é posterior. Mas, assim, oferecer para a criança a diversidade, assim como na série de TV, assim como nos desenhos, para ir normalizando, né? Para a criança se sentir incluída em qualquer que seja, porque a gente tem uma norma, entre aspas, da sociedade, né? Os seres humanos são parecidos, mas cada um é muito diferente, né? Cada um tem seu universo particular. Você colocou tudo isso de uma forma muito natural, né? Que ficou interessante. Eva, as histórias transmitidas de geração a geração ajudam as crianças a se conectarem com suas origens culturais e familiares. Ao ouvir contos sobre sua herança, as crianças constroem um senso de pertencimento e compreensão de sua identidade cultural. Na sua opinião, isso fortalece a autoestima da criança e o senso de comunidade? Olha, com certeza, né? A gente está numa época em que as cidades são muito grandes, as informações são muito extensas, né? E a gente não tem mais a tribo,
né? A gente tem escola, tem o bairro, tem o prédio, mas a gente não tem aquela vida da tribo que seria mais natural, né? A gente não tem mais isso. Mas, de alguma forma, a gente recebe toda a nossa cultura, ela é plantada e no passado, né? Como eu disse no começo da nossa entrevista, a gente bebe nos mitos gregos, nós somos herdeiros disso, né? E a arte, ela é reflexo do nosso tempo, né? E isso é fundamental. O artista, ele, em geral, é aquele sujeito que tem uma antena para aquilo que é necessário. Não sei se a gente ainda tem um tempinho e posso falar. A nossa sociedade está sempre em constante mudança e sempre vai para extremos, né? A gente vai para um extremo, quando a gente chega no extremo, a gente vai voltando. E os artistas, no meu modesto ponto de vista, são aqueles que estão antenados, não racionalmente, de alma, antena de alma, de intuição, e vão buscar aquilo que aquela sociedade está precisando naquele momento. Então, tem uma história, uma reflexão minha aqui sobre o Harry Potter, que eu já falei em outras entrevistas, que, assim, aquela geração tinha crescido sem religião, sem acreditar em nenhuma sabedoria superior, em nenhuma entidade misteriosa acima da sabedoria humana. E, de repente, vem a Rowling, escreve essa história, né, de bruxaria e faz um sucesso tremendo. Obviamente que as histórias são muito bem escritas, muito bem construídas, mas o assunto dela, que ela oferece para as crianças, para os jovens, é a possibilidade da transcendência da materialidade, né? A gente está num momento de muita arrogância, né? O ser humano está num momento de muita arrogância. Ele acredita na sua racionalidade, no seu poder, no seu domínio. Veja só o que está acontecendo com a natureza agora, para entender que essa arrogância não tem uma base boa, né? A gente não entende nada. E o Harry Potter, ele vem trazer essa possibilidade da crença em algo misterioso, em algo que a gente não domina, a magia. Então, a magia, de alguma forma, não quero ofender absolutamente nenhum tipo de espiritualidade, nenhuma religião, mas, de alguma forma, ela vem trazer essa possibilidade de transcendência. Então, A Culpa das Estrelas, onde o autor, o Green, ele fala da doença, e a gente está numa época, principalmente porque ele escreveu esse livro, onde nega a doença, nega a morte, nega o envelhecimento, né? Então, o artista vem e traz essa dimensão, né, necessária para a nossa cultura, né? Você falou dos aspectos culturais, é que eles, digamos assim, podem transcender esse dia a dia insano que muita gente tem, sei lá, até o vampiro também teve época, uma moda de vampiro, de seres que estão sendo sugados pela máquina, né? Pelo sistema de ganhar dinheiro e ter que ter tudo. Então, o artista, de alguma forma, ele simboliza, ele traz do inconsciente coletivo, ele materializa ele traduz em algum suporte esses aspectos da cultura que a gente tanto necessita. Agora, quais são os riscos potenciais de uma narrativa mal estruturada ou negativa na formação da identidade infantil?
Olha, eu separaria bem o que é narrativa mal estruturada do que é uma narrativa com conteúdo bom ou ruim. O cinema americano de Hollywood tem técnicas espetaculares, né? E muitas vezes os conteúdos são péssimos. Então, eu lembro de um filme antigo, já, sou uma pessoa antiga, né? Antigo já de... Era um filme sobre dois atiradores. Eram o Stallone e o Bandeiras. Só que o Bandeiras era um mocinho e o Stallone era um bandido. Só que os dois eram atiradores, entendeu? Então, você tem toda uma técnica de contar histórias bem contadas, narrativas maravilhosas, sedutoras, com conteúdo péssimo. Isso é uma coisa que acontece muito hoje. Então, por exemplo, o conto de fada, né? Você estava falando da cultura e da tradição, o conto de fada de Joãozinho e Maria, ele alerta sobre isso. Joãozinho e Maria, eles vão embora da família quando a família não tem mais o que oferecer. Essa é uma das versões. E é uma das interpretações, também não querendo esgotar o assunto. Mas eles vão para a floresta, tentam sobreviver na floresta, porque estão sozinhos, e aí chegam na casa da bruxa. A casa da bruxa tem chocolate, ela é construída com doces e chocolates, que é a sedução. Só que dentro, quem tem? Uma bruxa destrutiva. Ela quer comer. O Joãozinho, ela quer devorar as crianças. Então, e depois, a Maria, lá, que é mais esperta, consegue queimar a bruxa. Fogo é símbolo de transformação. E aí, eles voltam, na versão mais antiga, mais tradicional, eles voltam para casa e levam uma bola de ouro que estava na casa da bruxa. Então, o que é? As crianças, os jovens, que saem de casa, porque os pais já deram tudo que tinham que dar, já estão empobrecidos, e eles vão para o mundo. A floresta é o mundo. E lá, nesse conto de fada, tem um ensinamento antigo e profundo, que é o seguinte: cuidado com a sedução. Ela pode ter por trás algo muito destrutivo, né? E depois que as crianças superam isso e percebem essa verdade, voltam para casa enriquecida. Então, a gente está num mundo cheio de sedução, cheio de sedução, lotado, onde quem precisa distinguir qual é o bom conteúdo e não bom conteúdo são os pais, os professores, e fazer uma triagem disso, porque existe uma sedução não só dos livros infantis, eu não vejo essa sedução escandalosa, mas na televisão, nos games, sim. Os games viciam o cérebro com pequenos prazeres, a televisão seduz e impede as crianças de brincarem, de se desenvolverem mais saudavelmente. Então, é uma batalha árdua, né? A gente está lidando com uma sedução muito poderosa, que é da imagem, né? A leitura, apesar de ter ilustração, a animação, ela é um filme, é muito poderoso, né? Então, é preciso a mediação mesmo de um adulto. Com certeza. Para terminar essa nossa conversa, que está uma delícia, mas o nosso tempo está acabando, e você já tocou nesse assunto, em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pelas narrativas visuais de filmes e jogos, como podemos incentivar o hábito da leitura e o apreço pelas histórias escritas e ilustradas no desenvolvimento da identidade da criança? Eu já tinha até entrado um pouco nesse assunto, né? Dizendo que da sedução dessas mídias e da tecnologia nova, né? E inclusive, malefícios, né? Porque a tecnologia está andando tão rapidamente
que as normas, as regras, a consciência sobre isso tudo vem mais lentamente, né? As leis que têm que limitar isso estão atrasadas e é uma coisa difícil de fazer, não é fácil, é uma coisa muito complexa, envolve dinheiro, envolve poder, envolve um monte de coisa. Então, é preciso, os pais, os professores, os cuidadores precisam entender, primeiro, que essa sedução do... Eu separo o game das histórias, tá? Os games, eles estimulam o cérebro de tal forma que deixam a criança viciada nesses pequenos prazeres. O cérebro se vicia numa velocidade muito diferente da velocidade do corpo, e o corpo fica prejudicado, né? Porque a criança precisa se movimentar, precisa se relacionar com as pessoas, e o game rouba esse tempo, né, das crianças. Agora, na televisão tem de tudo. Aí também é necessária a limitação e tem a sedução. O que eu acho, como fazer frente a esse massacre, é oferecer bons livros. Escrever bons livros dos autores, né? Fazer boas ilustrações, porque a batalha é árdua, e você vê que quando o livro é bom, ele faz sucesso. Mas aí você precisa ter um bom conteúdo, você precisa ter uma maneira de narrar essa história boa, você precisa ter um material de qualidade. Mas, além do material de qualidade, é necessário que os pais também valorizem isso. Não adianta um pai que fica o dia inteiro no celular e fala para o filho, não, você não deve fazer isso. Ele também tem que ter uma dedicação à leitura e, principalmente, um vínculo afetivo com a leitura. Então, eu vejo minha filha, ela lê os meus netos todas as noites. Livros bons, livros ruins, às vezes livros longos, que ela lê um pouquinho cada noite, e eles se interessam demais. Meu neto de 6 anos, outro dia, eu tenho uma caixa com livros para doação, e ele, meio disfarçadamente, pegou 2 livros lá, pôs numa sacolinha e falou, vou levar, tá, vovó? Então, era tipo quase que ele estava cometendo um pecado sem pedir, né? Ele estava levando. Por quê? Porque eles já estão, de alguma forma, com esse vínculo positivo com a leitura. E, de fato, os livros oferecem um mundo muito interessante. Por quê? Porque tem o ritmo do corpo, tem o ritmo da alma, tem o ritmo da realidade, né? Você não... Como é que eles vão se viciar nesse ritmo alucinante e depois aprender a limpar uma casa, fazer uma comida, costurar uma roupa, né? O tempo da realidade. E o tempo do livro é o tempo da realidade, né? A leitura, o vínculo afetivo, o olhar, o escutar, o contar história, ver se a criança está interessada, se não está interessada. É toda uma vivência extremamente rica, extremamente humanizadora e saudável, do meu ponto de vista. Muito obrigada, Eva Furnari, pela sua entrevista. Foi um prazer conversar com você. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada a vocês. A Eva, quem quiser saber mais sobre a Eva, tem um site, né, Eva? www.evafurnario.com.br. E você também está no Instagram, né? Estou no Instagram, faz tempo que eu não atualizo, porque eu estava escrevendo o livro, não tive tempo de atualizar, mas meu Instagram está cheio de desenhos que eu faço fora dos livros. eva.furnari.oficial. Isso. E os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. E um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 17º Workshop, A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.